relações entre os espíritos, como isso acontece e como essa influência vem desde o momento que nós estamos aqui, hoje encarnados, que também vai refletir depois no mundo espiritual. Então, primeiramente, nós vamos falar da hierarquia dos espíritos. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade moral. Ou seja, os espíritos mais elevados têm uma autoridade moral em relação aos espíritos que não evoluíram ainda. Tanto que Kardec insiste na questão perguntando, né, se os espíritos inferiores se eles podem, subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores, e daí os espíritos respondem que não. Essa autoridade que eles exercem tem um ascendente moral irresistível. A gente pode até pensar, bom, mas se os espíritos mais evoluídos têm esse poder, eles têm mesmo, por que eles não... Por que eles deixam os espíritos inferiores, às vezes, praticarem o mal, tentar influenciar as pessoas para o mal? Porque todos têm um livre-arbítrio, né? E os espíritos também têm esse livre-arbítrio. E, às vezes, esse momento de que um espírito inferior possa querer prejudicar uma pessoa, também é um teste para essa pessoa, se ela está, digamos, sujeita a essa influenciação ou não. Então ela tem que estar atenta, né? Ela tem que seguir os seus conhecimentos morais. Se é uma pessoa boa, ela não vai se deixar influenciar por esse espírito. Então também é um teste, é uma prova. O poder e a consideração que o homem desfrutou na Terra não lhe dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Inclusive, na maioria dos casos, se dá o contrário. Porque com o poder, se a pessoa está encarnada aqui, ela é muito poderosa, naturalmente enaltece muito o orgulho dessa pessoa. Ela se sente importante, orgulhosa, poderosa, ela manda nos outros e tudo mais. Então, e normalmente as pessoas são seduzidas do poder pelo poder, se agarram pelo poder, pelo orgulho, pelo aquilo que ele pode exercer com as outras pessoas, a influência, então eles se perdem nisso. E como o Mestre Jesus nos ensinou, né, os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. E como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Lembrando, temos diferente ordem de espíritos conforme os seus méritos. O poderoso na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o simples trabalhador, o operário, mesmo que ele seja analfabeto, que não tenha nenhum conhecimento, né, de saber ler, escrever, mas moralmente é uma pessoa boa, que faz o bem, ajuda seus vizinhos, na sua simplicidade, provavelmente ele deve estar na primeira categoria desses espíritos. Já vamos pegar um exemplo do próprio espiritismo, né, do Chico Xavier, que é um espírito muito elevado. E era um exemplo de humildade, atendia a todo mundo, sempre muito humilde, solícito, pensando sempre mais nos outros do que nele. Tem várias histórias de Chico que dão exemplo disso. Então, muitas vezes nos revoltamos porque esses poderosos que cometem as maiores injustiças, normalmente nada acontece para eles. Então, eles estão fazendo isso, estão fazendo mal, estão pintando e bordando aí, abusando da lei, e a gente sente uma revolta porque diz, poxa, isso é uma enorme injustiça. Mas nós temos que nos lembrar que a justiça dos homens é falha. Tudo que é nosso aqui, dos homens, nós estamos nesse mundo, é falho, não é perfeito. Nós somos muito imperfeitos. Mas a justiça divina não é. E tudo isso que a gente faz, que essas pessoas fazem, vai ter um momento que vai ser cobrado. Ela vai ter que acertar essas contas. Nós vamos ter que acertar essas contas. Se não acertamos aqui, quando encarnados, vamos acertar no mundo espiritual, com certeza. Então, entendendo isso, nós vamos acalmar nossa revolta.
que essa revolta, na verdade, não nos faz bem. Ela contribui para nos sintonizarmos com esses espíritos não elevados, que acaba dando uma abertura para eles, inclusive nos influenciar. E com isso, quem sai perdendo? Nós mesmos. Na questão 276, Kardec pergunta, né? Aquele que foi grande na Terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, que história, foi grande aqui, era um espírito imperfeito, vai chegar lá, ficar numa posição inferior. Aí o Kardec pergunta, ele sente humilhação por isso? Os espíritos respondem, né? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então isso reforça, ele não vai, tudo que ele foi aqui, ele não vai levar nada. A gente só leva que for as questões morais, o bem que a gente fez ou o mal que a gente fez que a gente vai levar. O resto, o título, o poder, o dinheiro, a fama, os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros, então os mais elevados com os menos elevados? Sim e não, respondem os espíritos. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos. Tal acontece entre vós. É todo mundo do qual o vosso é pálido reflexo. É muito semelhante essa questão de nós conviver. Hoje nós convivemos com todas as pessoas, boas ou más. Quando a gente vai no supermercado, a gente não sabe quem está no lado ou está no lado. Nós estamos convivendo juntos quando vamos num show, quando tinha, ou em algum evento, ou mesmo aqui. Mas as pessoas, conforme as suas afinidades, vão buscar aquilo que gostam, né? E os espíritos é a mesma coisa. Os de mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que avisam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, e os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Então vamos pensar aqui, se a pessoa aqui era poderosa, tudo, e utilizava mal esse poder, fez muito mal, tudo, aparece, vai para o mundo espiritual, lá tudo que tu é, aparece. Os espíritos não conseguem esconder nada. Tua tendência é o seguinte, tu vai ver aqueles espíritos melhores, que foram mal, que têm uma luz muito grande, o que tu vai te sentir? Tu vai sentir pensamentos inferiores, vai sentir inveja, vai sentir raiva. O que tu vai te afinar? Bom, esse aqui também fazia aquelas coisas que eu fazia, então eu vou acabar ficando com ele. Não é que tu não possa lá, digamos, continuar a tua evolução, tu vai. Mas no primeiro momento é normal que, principalmente os maus, que buscam justamente ficar entre o grupo deles para uma espécie de justificativa daquilo que eles fizeram. Porque às vezes tu passa uma vida toda aqui na Terra e erra muito, e é difícil depois que tu desencarna ficar olhando e analisando isso. Principalmente se tu não tem esse entendimento. Então tu vai querer continuar, pelo menos no primeiro momento, a justificar e se comprazer com aqueles que também fizeram esse mal. Felizmente, esses vão demorar mais para terem esse entendimento e conseguir evoluir para sair desse ciclo aqui. Por que esses espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Então, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Observem aí o orgulho, né? É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então, aqui também tem o egoísmo. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. O que tu fez de errado vai passar impune. Normalmente, depois que tu vai para o outro lado e tu enxerga tudo que tu fez, isso dá uma dor muito grande. E às vezes essa dor é muito útil para os espíritos se melhorarem. Mas tem uns que são muito arraigados no mal. Então eles querem que os outros que não
necessitariam também sofram, que para eles é uma maneira de extravasar tudo isso que eles estão sentindo. E isso, na verdade, não é um privilégio do mundo espiritual, né? Isso acontece da mesma maneira entre nós encarnados. Muitos não se preocupam em melhorar, sabe? Mas serem melhores que os outros. Isso é uma exaltação do orgulho. Então, em muitos casos a gente vê, né, que não importa se eu estou trabalhando e consigo dinheiro para viver bem, ter uma vida tranquila. Não. Tem gente que se preocupa, bom, se o outro comprou um carro, eu quero comprar um carro melhor que o outro. Essa questão de orgulho, que eles não conseguem se livrar do orgulho. E isso a gente tem que cuidar, porque às vezes alguém do nosso governo vai bem, consegue alguns bens materiais, alguma coisa, no fundo a gente sente algum desconforto, uma leve inveja. Vamos cuidar disso, porque até eu ia dizer um pouco natural, não é natural, mas normalmente, como a gente vive num mundo de consumo e somos bombardeados por informações que o cara legal é que tem um carro tal, a mulher que é bacana veste aquela roupa tal, tal. Então isso nos influencia a querer consumir. E quando o outro consome, dá vontade de querer. Mas se a gente tem esse esclarecimento, noção, digamos, a gente vai ficar feliz quando o outro consegue ter esses bens e nós vamos ficar felizes com aquilo que nós temos. Então, aproveitando esse tema de que os espíritos inferiores tentarem nos induzir ao mal, quando que normalmente isso acontece? Nos nossos momentos de fraquezas, né? De provas, de expiações, nos momentos bons, onde estamos equilibrados emocionalmente, felizes, radiando alegrias, eles nem tentam, né? Pois naquele momento eles não vão conseguir. Agora, nos momentos de dificuldades, de perdas, tanto materiais como emocionais, na doença, ou seja, nos momentos de dificuldades, onde a gente está fragilizado, é quando nós estaremos suscetíveis às suas influências. E onde é difícil mesmo a gente manter o nosso pensamento sereno, equilibrado, e é difícil. E normalmente é isso que acontece, né? É nesses momentos que a gente dá aquele vacilo. Mas nesses momentos onde bater o desespero, vamos sempre lembrar do nosso Mestre Jesus, né? Que nos ensinou a orar e vigiar. Orando, nos conectamos com a divindade e vigiando os nossos pensamentos justamente para eles não nos levarem ao vitimismo, nos acharmos um coitado que não merecia isso, que está acontecendo, que aí nós vamos abrir uma porta muito grande para nos sermos influenciados. E nós temos que ficar alerta nesses momentos para saber se esses pensamentos são nossos, se não estamos sendo influenciados. E uma dica bem importante é sempre ter o Evangelho do nosso lado. Pois quando nós tivermos nesse momento de dificuldade, é só abrir o Evangelho. Logo ali vai ter uma mensagem que nos vai dar sustentação, vai dar apoio, que vai dar aquela força para nós passar por essa dificuldade. Seguindo o tema, os espíritos têm livre acesso a qualquer região, mas conforme a sua evolução. Os bons podem ir a qualquer parte do mundo espiritual, até para que eles possam exercer sua influência sobre os maus, orientando, auxiliando, mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Tem um exemplo disso aqui na nossa casa espírita, ou em qualquer casa espírita, onde os espíritos responsáveis pela casa deixam ter acesso a ela somente espíritos que vão trabalhar ou vão ser atendidos pela equipe espiritual, que é formada pelos encarnados e os desencarnados, trabalho mediúnico. Então, também aqui a nossa casa não é livre acesso a todo e qualquer espírito que quiser vir. Vão vir, bom, esse espírito aqui está no momento que ele precisa ser atendido, então ele vai ter acesso e vai ser atendido aqui na nossa casa. Então tem essas barreiras, porque senão, que nem diz aqui, eles podem perturbar o ambiente e atrapalhar todo o trabalho. Também nós temos relatos em vários livros espíritas, de equipe de espíritos, ou caravana de espíritos,
mais elevados que vão em auxílio e resgate nas zonas inferiores de irmãos que desejam melhorar, que erraram muito, que estão no umbral, as regiões inferiores, estão lá e se arrependem daquilo que fazem. Quando se arrepende de coração, o auxílio sempre vem. Sempre vai ter esses espíritos trabalhadores que vão ao resgate dos nossos irmãos que erraram. E como é que funciona a comunicação no mundo espiritual? A comunicação não é feita por palavras, mas pelo pensamento. No Livro dos Espíritos diz: eles se veem e se compreendem. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Aliás, eles não conseguem ocultar seus pensamentos, sobretudo quando são perfeitos. Que os perfeitos conseguem captar todos os pensamentos dos outros espíritos. Mas sempre um espírito mais evoluído pode se tornar invisível aos outros menos evoluídos, se assim julgarem útil. Então, como não tem a carne, aquilo que tu pensa, tu pode até tentar esconder um pensamento teu, o outro espírito vai saber de tudo que tu está pensando, que o pensamento é a forma de se comunicar, então é tudo que tu é, o que tu faz, tu não é, vamos dizer, que aqui no mundo, nós encarnados, eu posso estar aqui falando uma coisa e fazendo outra, mas no mundo espiritual não. Lá tudo que tu é visto. O que pode acontecer é que nem eles colocaram aqui. Esses espíritos que eu falei antes, que às vezes vão nas zonas inferiores para auxiliar irmãos, resgatar, lá vai ter também outros espíritos que não querem que aquele espírito se eleve, que nem nós colocamos antes. Esses espíritos mais evoluídos, se eles quiserem e for útil ao trabalho, eles vão lá e esses outros espíritos não percebem que eles estão lá. E eles vão lá, socorrem os espíritos necessitados e voltam. Os outros espíritos menos evoluídos daí não conseguem nem ver, eles em algum momento eles sentem a presença, que tem alguma coisa, mas eles não conseguem ver esses espíritos. E como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se um dos outros seres espirituais que os rodeiam? A gente se reconhece através do perispírito, que é, digamos, nosso, chama assim, um corpo espiritual, um contorno do nosso espírito, onde a gente mantém a nossa individualidade. Era como se fosse o corpo entre os homens, né? Mantemos a nossa individualidade no mundo espiritual, reconhecendo os nossos parentes, amigos que convivíamos, conhecidos. E muitas vezes no desencarne, é nossos parentes que vêm nos auxiliar nesse momento de transição do mundo da carne para o mundo espiritual. E isso é uma grande bênção. E quando desencarne, o espírito precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Então assim, a pessoa falece. No momento que aconteceu o desencarne, ela não vai, como espírito, ela não vai ter imediatamente a noção do que aconteceu, ou é muito raro que aconteça isso, a não ser que seja um espírito mais elevado. Mas o normal é que ela vai um tempo que acontece esse desembaraço, né, esse cordão que liga ao corpo, ao espírito. Então ele fica um tempo que ele não vai ter consciência. Mas, mesmo assim, os espíritos afins que vêm em auxílio dele fazem todo esse trabalho. E depois, num período, aí sim, ele vai, reconhece. É um tempo de readaptação, que esse tempo vai depender justamente do conhecimento, né, que esse espírito tem sobre o mundo espiritual, a vida dos espíritos, e o merecimento, né? Porque pode também não ter nenhum conhecimento, ele não precisa ser espírita para ter esse auxílio. Todos vão ter, mas vai depender do merecimento. Então, se for uma pessoa boa, que praticou a caridade, que sempre fez o bem e tudo mais, vai ser atendido. Ele não vai entender no início o que está acontecendo, mas logo os espíritos estão ali auxiliando eles, já vão explicar tudo e eles vão entender essa relação. Falando mais um pouco sobre essa visita de parentes e amigos quando no desencarne, os espíritos esclarecem na questão 289, que os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem por haver escapado dos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons
bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aqueles que se acham maculados permanecem no isolamento ou só têm a rodeá-los os que são semelhantes. É uma punição. Os espíritos encarnados aqui na hora do desencarne, que também não foram umas pessoas boas, que não praticaram o bem, normalmente quem vem buscar eles também não são espíritos bons. Vamos dizer que a pessoa aqui tinha problema com drogas. Como sendo viciado, o que acontece? Os espíritos que já tiveram esse contato com o vício, vêm com ele aqui justamente no momento que ele, vamos dizer, fuma droga, ou parece que ele desencarnou um espírito antes, mas como essa pessoa está se drogando, esse espírito vem até essa pessoa para sentir essa sensação novamente, porque depois, no mundo espiritual, ele não tem mais como se drogar. Então ele sente essa sensação justamente ficando junto a uma pessoa que está se utilizando das drogas. E depois, quando ele desencarna, essas pessoas que são afins. Então, chega a ser triste isso. É o que acontece. Né? E as relações de simpatia e antipatia dos espíritos. Né? Porque além da simpatia geral, resultante da semelhança dos graus de desenvolvimento dos espíritos, por exemplo, os espíritos mais perfeitos, eles vão ter uma simpatia pelo nível que estão. Mas e os espíritos, mas além disso, tem uma simpatia através de afeições particulares, como viveram juntos, como marido e mulher, foram amigos aqui, mesmo estando em elevações diferentes. Esses espíritos, às vezes, que são mais evoluídos, por essas simpatias vão em auxílios a esses espíritos que não estão tão evoluídos, justamente para auxiliar eles para alcançar uma elevação mais rápida. Digamos, aqueles que fizemos mal neste mundo podem reagir de duas maneiras no mundo espiritual. Né? Se são bons, eles nos perdoam. Ou seja, são um espírito mais elevado, nós fizemos mal a ele vai nos perdoar. Mas sempre conforme o nosso arrependimento. Né? Se são maus, é possível que guardem ressentimento e nos persigam, algumas vezes até mesmo em outra existência. Que é os casos de obsessão, né? Os espíritos ficam perseguindo por algo que foi feito em encarnações passadas e eles não conseguem esquecer. E as afeições individuais dos espíritos não são passíveis de enganos. No mundo espiritual, eles não possuem mais a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. A afeição mútua de que dois seres se consagram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiverem maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Muitas vezes, né, as afeições que nós temos com as pessoas aqui na Terra, às vezes tem diretamente relacionada à questão material. Uma pessoa tem interesse de conviver com aquela pessoa porque, bom, tu não precisa trabalhar tanto e porque ela tem uma quantia de dinheiro suficiente. Isso tudo aqui na Terra porque nós vivemos no mundo material. Mas quando vamos para o mundo espiritual, isso não vai ter valor nenhum. E essas máscaras que nós podemos esconder aqui na Terra, no mundo espiritual, não, é tudo desmascarado. As relações além túmulo, ou seja, como o que acontece no mundo espiritual, que é importante a gente conhecer justamente porque as ações que a gente está fazendo hoje, tudo que a gente faz aqui quando encarnados, depois vai ter reflexo no mundo espiritual.